ao chegar aqui, desse o melhor para Cristo. Em nenhum momento eu queria passar para a igreja que você não deve fazer isso. Você não deve vir aqui se você não souber. Não é isso que eu quis falar. O que eu queria falar é o seguinte: desde que você faça o melhor. Se você não conseguiu aprender aquilo, mas se você deu o melhor para aprender, venha para cá dando o melhor. Glória a Deus. É isso que eu queria falar. Eu não queria que você perdesse, ficasse com medo. O pastor Éder está ali, então eu vou ficar meio assim para cantar, porque ele disse que tem que ser o melhor, e se não souber cantar, e não sei o quê. Não é isso que eu queria que você pensasse assim. Eu quero que você entenda que quando a gente... É um privilégio a gente estar aqui. É um privilégio a gente chegar aqui. É um privilégio Deus dar a oportunidade para a gente cantar. Por exemplo, a minha prima, ela fez parte da igreja que o irmãozinho queria dar um testemunho. E o pastor tomou o microfone dele e disse assim: olha, você vai contar isso a mim lá na sala. E depois eu vou contar para a igreja o que você me falou. Então, tem lugares que a gente não tem essa oportunidade. Então nós, quando viemos para cá, a intenção da palavra é, mesmo que você não consiga chegar na perfeição, ou não saber cantar uma música completa, ou não saber citar um versículo ou alguma coisa, mas desde que você venha dando o melhor. A gente ensaia no Ministério do Louvor, a gente erra, não erra, Jorge? Domingo, à noite, tem hora que a gente erra. Mesmo a gente tem hora que a gente ensaia na quinta-feira, mas a gente erra no domingo quando vai se apresentar. Mas o objetivo não é errar. O objetivo é acertar, é dar o melhor. Mas o erro é natural. Mas a intenção do coração é: eu estou ali querendo dar o meu melhor. Eu não quero que você fique com medo de vir para cá cantar. Eu não quero que você fique com medo de dizer um versículo, de cantar um hino da harpa, de louvar ao Senhor. O que eu queria que você entendesse é: quando você vir, venha com o coração dizendo assim: Deus, eu quero te dar o meu melhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dar o meu melhor. Amém, querido? Amém. Vamos ver agora Mateus capítulo 17. Diz assim, eu vou ler do 1 até o versículo 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui quantas cabanas? 3 cabanas, uma para ti, uma para quem? Moisés E uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, fizeram o quê? Caíram sobre os seus rostos, Caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus, E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Até aí. Eu queria, junto com você nessa noite, extrair algumas lições desse texto. Eu separei 11 lições e nós vamos navegar, nós vamos viajar aqui em cada uma dessas lições. Observe aí o versículo 1.
Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? A Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. A lição aqui é a seguinte: Jesus quer nos levar a um nível maior de espiritualidade para termos mais intimidade com Ele. Primeiro, Jesus não levou todos os discípulos. Jesus levou só quem? Pedro, Tiago e João. Terceiro, Jesus os levou em particular. Quarto, Jesus os levou a um alto monte. Então Jesus não levou todos os discípulos. Jesus levou só Pedro, Tiago e João. Jesus os levou em particular e a um alto monte. Agora, monte na Bíblia, no sentido figurado, significa nível de espiritualidade. Nível espiritual. Elevar o nível espiritual. Então Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte. Para termos intimidade com Deus, nós precisamos ser pessoas espirituais. Para termos intimidade com Deus, nós precisamos elevar, aumentar o nosso nível espiritual. Para termos intimidade com Deus, nós precisamos sair de baixo e estar mais perto do céu. Para termos intimidade com Deus, nós precisamos subir no monte. No monte do que, Éder? No monte da oração. Precisamos subir no monte da comunhão. Precisamos subir no monte do relacionamento profundo com Deus. Para termos intimidade com Jesus, precisamos subir no monte de, quem sabe, da madrugada com Deus. Olha para teu irmão que está aí do teu lado e diz: você precisa subir o monte para ter intimidade com Deus. Deus quer ter um particular conosco. Agora é necessário nós aumentarmos o nosso nível espiritual. E como é que eu faço isso, Éder? Buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Precisamos nos afastar um pouco desse chão e subir para aumentar o nível espiritual, porque Jesus, ele tem pressa em ter um relacionamento profundo comigo e com você. Muitas vezes nós estamos muito com o coração aqui. Tem pessoas que pensam 24 horas em dinheiro. Tem pessoas que pensam 24 horas em dívida. Tem pessoas que passam 24 horas pensando em problemas. Tem pessoas que passam 24 horas pensando em trabalho. Tem pessoas que pensam 24 horas, quem é solteiro, em casar, em viajar, em curtir, em gastar. Está muito na terra, precisa subir o monte. Olha para teu irmão que está do lado e diz: você precisa afastar um pouquinho o seu barco da terra e subir o monte do relacionamento com Deus. Porque Deus quer ter um particular conosco, mas para isso nós precisamos aumentar o nosso nível espiritual. Nós precisamos, Colossenses capítulo 3 diz assim: pensai, buscai as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Muitas vezes o nosso coração está aqui. Tem muita gente trabalhando demais para ficar aqui. Tem muita gente pensando demais em coisas materiais porque quer ficar aqui. E Deus está nos dizendo aqui através dessa palavra: meu filho, eu quero ter um relacionamento profundo com você, mas para isso você tem que subir. Sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Essa atitude de sair de casa e vir para cá, está subindo.
Olha para teu irmão e diz: você está subindo. Só quem quer subir nessa noite no monte da oração, no monte do relacionamento, no monte da intimidade com Deus, levanta a tua mão aí, ó. Dá glória a Deus, dá aleluia. É a gente dando glória, é a gente dando aleluia, é a gente adorando, é a gente louvando, e a gente está subindo, a gente está se afastando daqui de baixo, está ficando mais perto do céu, para ter intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sair de baixo e ir para cima. Me diga uma coisa, aqui no chão, em relação ao monte que está lá em cima, onde é que está mais perto do céu? No monte. Aí Elias diz assim: vocês querem guerra? Os profetas de Baal, sabe o que eu vou fazer? Vamos para onde? Aí diga aonde? Onde é que a gente vai batalhar essa guerra? Elias diz: vamos para o Monte Carmelo. Vai ser no monte, porque quando eu e você subir no monte, as nossas guerras vai ter fogo de Deus caindo e derrotando nossos inimigos. Glória a Deus. Tem que subir no monte. Está passando por uma guerra espiritual? Sobe o monte. Está passando por um conflito? Sobe o monte. Está passando por uma dificuldade na família? Sobe o monte, porque as tuas guerras Deus vai responder com fogo. Glória a Deus. Aleluia. Então a primeira lição aqui, o detalhe do texto diz assim: e Jesus os conduziu em particular. Tem coisas que Jesus quer te mostrar, e é só a você. Tem coisas que Jesus quer que a gente suba no monte para falar conosco. Não é com o teu vizinho, não é com o teu irmão da igreja, não é com ninguém, é contigo. Aí por isso Jesus diz assim: em particular, só vem Pedro, Tiago e João, porque tem coisas que não é para teu irmão, tem coisas que é para você. Tem coisas que Deus quer mostrar para você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos subir no monte, elevar, aumentar. Sabe o que Deus está falando aqui no meu coração? Eu estou com saudade de você orar de madrugada. Eu estou com saudade daquele tempo que você saía da sua cama e me buscava. Saía da cama e ia para o monte. Agora para se levantar da cama hoje em dia está difícil. Mas Deus está com saudade daquele tempo que a gente saía da cama, dobrava nossos joelhos e na madrugada a gente subia no monte do relacionamento e gastava tempo. E quando a gente pensava que no outro dia ia amanhecer cansado, a gente amanheceu com mais energia ainda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus está com saudade desse tempo. Deus está com saudade desse tempo que a gente tinha prazer na presença dEle. Aí Deus está esperando a gente subir. Deus quer nos levar a aumentar o nosso nível espiritual, porque Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer ter um particular conosco. Ele quer se relacionar comigo, com você. Mas para isso a gente tem que subir no monte. Jesus e os outros discípulos: não, agora é com vocês. E Judas? Não, deixa Judas lá com o dinheiro dele. Ele está negociando, deve estar com a bolsinha lá contando o dízimo que deram, a oferta que deram. Eu quero é com vocês agora. Glória a Deus. A mensagem de hoje, subir o monte, é para cada um que está aqui, não é para quem ficou em casa não. Glória a Deus. Aleluia. Aí o texto continua e diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quando elevarmos o nosso nível espiritual, subirmos o monte da intimidade, o monte do relacionamento, o monte da comunhão, o monte da oração, o monte da busca, sabe o que vai acontecer? Deus vai se revelar com glória para nós.
O que é que Deus está dizendo aqui? Subiu no monte com Pedro, Tiago e João, particular com eles, a um alto monte. Aí depois assim, transfigurou-se. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A glória de Deus, Jesus se revelou, manifestando a sua glória. Coloque no seu coração hoje. Vamos colocar no nosso coração hoje. Eu vou subir o monte. Eu vou me sacrificar. Eu vou renunciar a alguma coisa para subir nesse monte. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai manifestar a sua glória na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai se revelar com glória para nós. Eu não me lembro de outra passagem que Jesus se transfigura. Não me lembro. Sabe por quê? Porque quando você subir no monte do relacionamento, da oração, da comunhão, Ele vai se manifestar como nunca se manifestou na história da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu não consigo encontrar em nenhuma página aqui na Bíblia Jesus se transfigurando novamente. Mas quando eles subiram no monte, Jesus manifestou a sua glória. Jesus vai te dar uma experiência que vai impactar a nossa vida. Jesus está só esperando a gente subir no monte, porque Ele quer manifestar coisas que tem no céu. Ele quer revelar para você. Glória a Deus. Eita, que coisa boa é saber mistérios que só anjos sabem. Oh, labachuri canta labás. Glória a Deus. Aleluia. Saber coisas que só a glória, só quem mora na glória sabe. Ele vai derramar uma gotinha e vai dizer: meu filho, é assim aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus se manifesta com glória, porque nós elevamos o nosso nível espiritual para termos intimidade com Ele. Quando nós fazemos isso, Ele se manifesta como nunca antes se manifestou na nossa história. Eu me lembro um dia que eu estava em casa e eu tinha costume de colocar o despertador para despertar, para orar. E uma vez um colega meu disse assim: Éder, eu não coloco o despertador para me levantar não, eu peço ao Espírito Santo para Ele me acordar para eu orar. Eu disse: eu gostei da ideia. A partir de hoje eu não ligo o despertador. Eu vou pedir para o Espírito Santo me acordar. Aí pela primeira vez eu falei assim: Espírito Santo, me acorda porque eu quero te buscar. Aí eu estou dormindo lá. Sono gostoso, irmão. Era uma roncada boa. Era um sono pesado. Mas de repente entra alguém no meu quarto. Eu sinto aquele vento. E entrou alguém aqui dentro. Fiquei assustado na minha cama. Eu disse: alguém entrou aqui. Aí aquela voz no meu ouvido disse: você me pediu para te acordar. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a tua mão, porque você vai viver coisas que você nunca viveu. Nós vamos subir no monte da busca de Deus. Nós vamos subir no monte da intimidade com Deus. E Deus vai marcar a nossa história com a sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Ainda para que experiência? Porque a experiência traz maturidade. Experiência com Deus faz a gente se apegar com Deus. Você conhece um crente que conta a experiência de 10 anos atrás, é porque ele não esqueceu a experiência que viveu há 10 anos. Aí Pedro teve essa experiência aqui. Aí Pedro vai escrever para as igrejas da Ásia Menor. Aí sabe o que Pedro diz? Nós ouvimos a sua voz do céu dizendo: este é meu filho amado, escutai a ele. Pedro escrevendo não sei quantos anos depois, lembrando dessa experiência. Quando eu e você subimos no monte, Deus vai te dar uma experiência que vai marcar a tua vida. Aleluia. Você acredita nisso? Deus vai nos dar experiência que vai marcar a nossa história. Nós vamos se apegar a Ele de uma forma que nós vamos ter prazer de contar essa experiência aonde for. A gente vai ter oportunidade para ler um versículo e vai contar o que Deus fez. Glória a Deus. Vai pregar dizendo o que Ele fez. Vai pregar dizendo o que Ele manifestou para nós. Porque vai ser muito forte dentro de nós a experiência.
Glória a Deus. Quando nós agimos assim, subindo no monte, Ele se manifesta marcando a nossa vida. Ele se manifesta trazendo o céu para nós. O que foi que aconteceu aqui? O céu desceu. O céu desceu. E apareceu o quê? Moisés e Elias. Sabe o que vai acontecer quando nós subirmos nesse monte? Deus vai descer o céu para você. O céu vai ficar na sua cabeça. Glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A glória de Deus vai descer. Ele vai trazer o céu para nós. Glória a Deus, aleluia. Quantos querem que o céu desça Glória sobre a Deus, sua vida? aleluia. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Sobe no monte. Glória a Deus. Sobe no monte da intimidade. Glória. Coloca no coração esse propósito. E Deus vai trazer o céu para dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. É o que nós precisamos para se firmar. É o céu dentro de nós. É o céu aqui. Para tirar isso daqui, tem que o céu descer de lá e entrar aqui. Aleluia. Quando nós subimos nesse monte, o céu vai descer para nós. Quem sobe no monte da consagração, o céu desce trazendo revelação. Olha para teu irmão e diz para ele: quando você subir no monte da consagração, o céu vai descer trazendo revelação. Você vai saber o que ninguém sabe. Você quer saber coisas que só você sabe? Você quer saber coisas que poucas pessoas sabem acerca do céu? Sobe nesse monte. Deus vai nos revelar coisas que poucas pessoas sabem. Né, irmã Maria? A senhora sabe disso, não é? A irmã Maria está olhando para mim como se dissesse: eu sei que isso é verdade. Aquelas palavras, as primeiras palavras que o Senhor falou para mim, Aleluia. estava aqui pregando. Deus falou pela sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sobe no monte da intimidade. Enoque tinha tanta intimidade que Deus diz: vem cá. Chupou Enoque. Enoque subiu. Eu não aguento estar distante desse menino. Ele está muito perto de mim. Ele tem muita intimidade comigo. Ele não pode mais ficar aí. Ele tem que estar perto de mim. Vem para cá, Enoque. Aleluia. Cuidado, porque quando eu e você subir desse monte, a gente pode sumir. Glória a Deus. Olha para teu irmão e você está correndo o risco de sumir hoje. Aleluia! Se preocupe com a esposa, nem com o filho, não. Jesus cuida. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente subir nesse monte, Eu já subi. eita, glória a Deus. Aleluia. A gente está correndo o risco de acontecer o que aconteceu com Enoque. Ser transladado, ser arrebatado. E foi para onde? Quando é que vai ser o enterro dele? Ninguém sabe. No dia inteiro ele subiu. Aleluia. Aleluia. Abraão tinha tanta intimidade com Deus, que Deus disse assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu não posso deixar de avisar meu amigo Abraão. Eu tenho que avisar ele. Aí Abraão tinha tanta intimidade, e Deus disse: eu vou destruir lá. Aí Abraão disse: mas se tiver 50 justo lá, tu vai destruir? Eu disse: não, eu vou destruir não. Mas se tiver 45, se tiver 40, 35, 30, vai baixando. Sabe o que é isso? Intimidade. Moisés tinha tanta intimidade com Deus que a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face. João tinha tanta intimidade, o apóstolo João, que quando Jesus sentava na ceia, João encostava a cabeça no peito de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena chegou para ver se encontrava o corpo de Jesus. O anjo disse: por que estás procurando dentre os mortos aquele que já subiu? Aí quando ela olha para trás, Jesus está atrás dela. Aí Jesus diz: mulher. Aí ela pensou que era o jardineiro. Aí disse: você não está sabendo? Se você sabe onde está o corpo dela, o corpo dele, por favor, nos diz. Ela não reconheceu Jesus quando Jesus chamou ela de mulher. Mas quando Jesus disse assim: Maria, ela olhou e disse: mestre. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que ele me chama desse jeito. Glória a Deus. Eita, Eu conheço a voz dele. verdade. Intimidade. Pergunta a teu irmão, diz: como é que está o teu nível de intimidade? Mulher, diga jardineiro, onde é que está o corpo dele? Maria, mestre. Porque quem tem intimidade conhece a voz do seu Senhor, sabe quando o seu Senhor está lhe chamando pelo nome. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente subir nesse monte, que Deus falar conosco, a gente vai dizer assim: ó, é Deus que está falando comigo. É Deus que está falando comigo. O texto continua. Aí a Bíblia diz que o seu rosto resplandeceu como sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias. Agora abra lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, a mesma passagem contada pelo evangelista Lucas, porque tem um detalhe muito interessante nesse texto. 9:31. Olha que diz o versículo 31. Aqui tem uma lição preciosa para nós, e principalmente que eu estou vendo aqui que tem 2 diáconos, pastor Jorge, e tem pessoas aqui que gostam de falar da palavra, os quais, Lucas 9:31, a mesma passagem, apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Olha só, presta atenção. Moisés e Elias aparecem. Moisés e Elias estavam onde? No céu. E aparecem falando com Jesus que estava na terra. E a Bíblia diz que eles estavam falando. Qual era o assunto da conversa? Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em... Qual era o assunto da conversa de Moisés e Elias com Jesus? A morte de Jesus. Sabe qual é o assunto do céu para a terra? A morte de Jesus. Sabe qual é o assunto da igreja para com o mundo? A morte de Jesus. Sabe qual é o nosso assunto para com o mundo? A morte de Jesus. O assunto do céu para a terra é a morte de Jesus. O assunto das regiões celestiais para com a terra é a morte de Jesus. Não podemos esquecer do principal assunto do Evangelho, que é a morte de Jesus. Infelizmente tem muitos pregadores que falam de muitos assuntos e se esqueceram de falar da morte de Jesus. O assunto do céu para com a terra não é prosperidade. O assunto do céu para com a terra não é dinheiro. O assunto do céu para com a terra não é sucesso. Não são portas abertas, não é entregar chave de carro, chave de casa. O assunto do céu para com a terra é a morte de Cristo, é a ressurreição de Cristo, é a cruz de Cristo, é a ascensão de Cristo, é o Gólgota, é o Getsemane, é o sacrifício de Cristo. Olha para teu irmão e diz: o assunto que você tem que ter nos teus lábios
para com o mundo para com o mundo. é a morte de Jesus. Olha para teu irmão e diz: fala da morte. Não perde a oportunidade de falar da morte. Olha para teu irmão e diz para ele: abre a boca para falar de Cristo. Abre a boca para falar de Jesus. Porque o céu fala da morte e nós temos que falar da morte. Prega sobre tudo, mas não prega sobre a morte. Perdeu o prazer de pregar o Evangelho. Fala de tudo, massageia o ego das pessoas. Mensagem de autoajuda, prega psicologia, prega prosperidade, prega que vai derrubar o gigante, prega que a muralha vai cair, prega que o gigante vai ser derrotado, que o sucesso vai chegar, que Deus vai tirar lá de baixo, vai colocar lá em cima, mas não fala da morte. E o assunto do céu para com a terra é o quê? A morte. É a morte. Esse assunto tem que estar dentro de nós. É o assunto da igreja. É a morte. Não podemos esquecer que o Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. Pode ficar uma pessoa na igreja, pode esvaziar os bancos da igreja, mas o assunto principal da igreja tem que ser a morte de Cristo. Deus não te chamou para agradar ninguém. Deus não te chamou para agradar ninguém. Deus não te chamou para massagear o ego de ninguém. Deus não te chamou para alimentar a estima de ninguém. Deus te chamou para falar da morte. Deus te ungiu para falar da morte. Deus te consagrou para falar da morte. Deus te chamou para o ministério para falar da morte. O assunto do céu para com a terra é a morte. O texto continua. Vamos voltar para Mateus 17. Aí o texto continua dizendo: aí Pedro, quando viu Moisés e Elias, aquela visão maravilhosa, aí olha o que Pedro diz no versículo 4. E Pedro, sempre Pedro, não é, irmão? Não é? Sempre Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aqui tem uma lição muito boa. Quando Pedro diz assim: bom é estarmos aqui, aí eu pensei, esse é o pensamento da igreja de hoje. É como se Pedro vivesse no dia de Senhor, vivesse no dia de hoje. Senhor, bom é estarmos aqui. Aí Deus ia dizer: aonde? Nos nossos congressos. Bom é estarmos aqui aonde? Nas nossas conferências. Bom é estarmos aqui aonde? Nas nossas festividades. Bom é estarmos aqui aonde? Nos nossos encontros. Bom é estarmos aqui aonde? Nos nossos cultos. E o que mais? Não, é bom estar aqui. Enquanto lá embaixo tem um pai desesperado com um filho endemoniado embaixo do monte. É bom a glória de Deus, é bom a presença de Deus, mas nunca se esqueça que vai chegar um tempo que nós temos que descer do monte, porque tem alguém precisando de você lá embaixo. Bom é estarmos aqui, Pedro disse, enquanto lá embaixo tem vidas sendo oprimidas por Satanás. Tudo com Deus é equilíbrio. Glória a Deus. Nada com Deus não é 8, não é 80. É equilíbrio. Eu não posso só ficar no monte. Eu tenho que trabalhar.
Eu não posso só subir no monte, eu tenho que cumprir a missão. Não adianta só orar, não adianta só orar, não adianta só orar, não adianta só buscar, não adianta só levantar na madrugada, ter intimidade. Tem uma missão para você cumprir. O Evangelho de Jesus não é templocêntrico, não é o templo no centro de tudo. Tem alguém lá embaixo esperando você descer para ser liberto das mãos de Satanás. Aí Pedro diz: bom é estarmos aqui. Eu me lembrei da igreja. Esse é o pensamento da igreja. Queremos estar aqui. Não queremos estar nos becos. Não queremos entrar nas ruas. Nós queremos se diferenciar dentro da igreja. Nós queremos se destacar dentro da igreja. Eu me lembrei da frase de John Wesley: o mundo é a minha paróquia. Olha para teu irmão e diz: nunca esquece. Nunca esquece. Sabe o que Pedro esqueceu? De que Jesus tinha que ir para Jerusalém para libertar ele mesmo. Ele se esqueceu que Jesus tinha que ir para Jerusalém, morrer na cruz para nos libertar. Aí ele diz: bom é estarmos aqui. Pedro gostou do monte. Pedro gostou da glória, da experiência, da revelação. E esqueceu que Jesus tinha que ir a Jerusalém nos libertar da cruz. Você conhece alguém que é um ótimo crente, porém é um ótimo crente que só vive dentro da igreja, não evangeliza? O evangelho dele é só dentro da igreja. Congresso é bom? É. Mas a igreja não pode viver só de congresso. Encontros é bom, festividades é bom, culto de ação de graça é bom, mas a igreja não pode viver só disso. A missão da igreja é na rua. Bom estarmos aqui. Mas o que foi que aconteceu? Jesus: vamos descer. Quando chegou lá embaixo, tinha alguém endemoniado que Jesus libertou. Porque as coisas de Deus têm que ter equilíbrio. O Evangelho de Cristo não é templocêntrico. Não é o templo do centro. O Evangelho de Cristo é o Evangelho urbano. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, Jesus veio da Galiléia, foi para a Judéia, chegou em Samaria, saia de um lugar para outro, de um lugar para outro. A realidade da igreja de hoje quer ficar dentro do templo. Aí a gente fala a mesma coisa que Pedro: bom estarmos aqui. E Jesus está dizendo: é bom estar aqui, mas é necessário descer. É bom estar aqui, mas é necessário evangelizar. É bom estar aqui, mas é necessário pregar o evangelho. É bom estar aqui, mas é necessário visitar os doentes. É bom estar aqui, mas é necessário a gente pregar o evangelho pelas ruas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que se você for olhar Lucas 9:33, vai dizer assim: ele não sabia o que estava dizendo. Na mesma passagem. Pode olhar lá, Lucas 9:33. Olha o que o texto vai dizer quando Pedro diz: bom estarmos aqui. Aí olha o que Lucas revela, 9:33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Querer viver só dentro da igreja é não saber o que está falando. Quer viver só dentro da igreja sem fazer a obra de Deus? Você não sabe o que está dizendo. É aqui, ó. Não sabendo o que dizia. Não sabe o que fala. Deus não te chamou para viver aqui. Você já viu um sal ter utilidade dentro do saleiro? Já viu? Qual a utilidade que tem do sal no meio do sal? Ele está salgando o quê? Salgando quem já está salgado?
Qual a utilidade de eu colocar uma lâmpada perto dessa lâmpada? Uma lâmpada no lugar que já está claro. Aí Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai. Deus te tirou das trevas, Deus te tirou do mundo, do sistema, e te enviou ao mundo as pessoas. Deus gosta de pessoas. Nós não podemos nos iludir. A igreja é um preparatório para a gente estar lá fora. A gente se alimenta. Aqui tem gente que está tão gordo no evangelho. A engordância. Porque vai para todo culto da igreja, vai lá fora, não solta nada. Não fala nada para a família, não fala nada para vizinho, não dá testemunho na escola, não dá testemunho no trabalho. É só dentro da igreja ouvindo. É um PhD, PhD dentro da igreja. E o texto está dizendo assim, ó: querer viver só aqui dentro da igreja, querer viver nos congressos, nas festividades, nos ciclos de oração, sem fazer a obra de Deus, sem descer do monte para alcançar os que estão sendo oprimidos por Satanás, é não saber o que está dizendo. Olha para teu irmão e diz: suba no monte, mas entenda que tem uma missão para você fazer lá embaixo. Nunca esqueça que tem alguém lá embaixo esperando você descer para você fazer uma obra na vida de alguém, ser uma bênção na vida de alguém. E às vezes o monte é o vizinho, está dentro de casa. Às vezes o monte, a descida do monte é dentro de casa. Às vezes tem alguém dentro de casa esperando a gente descer do monte. A gente está orando tanto, e alguém precisando da gente dentro de casa. Às vezes a descida do monte é dentro de casa. Às vezes é o vizinho. E o camarada querendo ir para a China, evangelizar. O camarada querendo ir para a África, fazer missões. E o vizinho está lá, endemoniado. O casamento está acabando. O vizinho sabe que não é crente. Sabe que é crente, mas está no monte. Está indo no princípio de oração, está marchando, está se alimentando, está no pra, mas desce do monte. Fique mal acostumado, não. É muito bom tudo isso, eu não estou falando que é errado. Tudo isso é ir orar no monte. Eu vou na sexta-feira, Edinho pega a moto, a gente vai orar lá naquele monte Guararapes. De vez em quando ele me bota na moto, a gente vai. Aí vai para ciclo de oração, vai para os congressos. Fui para o congresso aqui da Assembleia de Deus lá no Ibura, bênção de Deus. Mas na minha consciência eu tenho isso. Deus está me enchendo porque tem uma missão para eu fazer. Diga amém. Amém. Aí o texto continua. Aí Pedro diz: bom estarmos aqui. Aí estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai. Deixa eu dizer uma coisa preciosa aqui. Pedro disse assim, no versículo 5, versículo 4 ainda: façamos 3 cabanas. Uma para quem? Para Jesus. Uma para Moisés e uma para Elias. Pedro cometeu um equívoco aqui. Ele colocou Jesus no mesmo nível que Moisés e Elias. Passamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas deixa eu dizer um negócio aqui a você. Sabe o que Pedro fez? Colocou Jesus no mesmo nível dos homens. Nunca cometa esse erro. Nunca coloque Jesus no mesmo nível dos homens. O homem te decepciona, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Glória a Deus. Aleluia. O homem te fere, mas Jesus nunca vai te ferir. O homem te trai. O homem te trai. O homem diz palavras que te entristecem. O homem fecha a porta para você.
Mas Jesus não. Jesus cuida de você. Glória a Deus. Nunca coloca. Eu tenho visto pessoas ultimamente dizendo assim: eu machuco alguém. Aí a pessoa quer sair dos caminhos do Senhor porque alguém feriu ela. Aí a gente encontra a pessoa evangelizando e diz assim: por que você está fora da igreja? Aí não, porque o pastor não me dava atenção. Aí por que ela deixou Jesus? Por causa do erro dos homens. Colocou Jesus no mesmo nível dos homens. Eu pergunto: o que é que Jesus tem a ver com os erros dos homens? Alguém me fere, aí eu vou deixar Jesus porque alguém me feriu? Eu estou colocando Jesus no mesmo nível dos homens. Mas meu casamento acabou. Meu marido me traiu. Minha esposa me deixou e foi embora. Não quero mais Jesus. Você está colocando Jesus no mesmo nível dos homens. Jesus não tem nada a ver com a traição do teu esposo. Jesus não tem nada a ver com o erro dos homens. Nunca coloque Jesus no mesmo nível dos homens. Pedro disse: eu vou fazer uma cabana para ti, para Moisés e para Elias. O homem te esquece, mas Jesus não te esquece. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, Jesus sempre vai estar do teu lado. Existem momentos na nossa vida que nós só podemos contar segredos a Jesus. Porque nenhum ser humano tem a capacidade de ouvir sem te acusar e sem te julgar. Então, quando você estiver passando por uma situação que os homens causaram em você, quem aqui já recebeu uma palavra assim que se entristeceu muito? Você ficou muito triste com alguém, passou dias ali remoendo aquela... Não dá um desânimo. Ele fala assim: às vezes vou nem para a igreja para não encontrar aquela pessoa. É ou não é? Mas eu pergunto: qual foi o erro de Jesus nessa história? E por que a gente não quer deixar de adorar Ele por causa dessa pessoa? Quando os homens te decepcionarem, se lembre que Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é diferente, Ele é superior, Ele cuida de você. Muitas pessoas se decepcionam com os homens e deixam Jesus. Isto é colocar Jesus no mesmo nível dos homens. Nunca coloque Jesus no mesmo nível dos homens. O homem pode fazer o que quiser, mas eu não vou deixar Jesus por nada. Glória a Deus. Se você não vai deixar Jesus por nada, levante sua mão e dê glória a Deus. Diga assim comigo: não importa o erro das pessoas para comigo. Eu não vou deixar de adorar o Senhor, porque o Senhor é superior, o Senhor é maior, o Senhor é maior, o Senhor é maior. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Segura aí, tem mais lições aqui. Aí o texto continua: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho em quem me comprazo, escutai-o. Aí a voz diz assim: Pedro está lá dizendo: bom, estamos aqui, vamos fazer uma tenda, uma para ti, para Moisés, para Elias. Aí a nuvem aparece, a nuvem da glória de Deus, e no meio daquela nuvem uma voz que diz: este. Se a nuvem tivesse mão, apontava assim, né? Jesus entre Moisés e Elias, e a nuvem apontava assim: este. Como nuvem é nuvem, né, irmão? Aí diz assim: este, se referindo a Cristo, este é o meu filho amado, a Ele
escutai. Sabe qual é a lição aqui? Jesus é maior do que qualquer homem da história. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maior do que a lei, Oh, glória. Moisés. Aleluia. Jesus é maior do que qualquer Glória a profeta, Deus. Elias. Jesus é maior. Jesus é o único que dividiu a história antes dele e depois dele. Jesus é maior do que Buda. Jesus é maior do que Maomé. Jesus é maior do que Allan Kardec. Jesus é maior do que Abraão. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Davi. Jesus é maior do que Isaías, do que Jeremias, do que Ezequiel, do que Daniel, do que Amós, do que Joel, do que Abacuque, do que Malaquias, do que Jonas. Jesus é maior. Glória a Deus. Eu me lembro de uma ilustração que falava do jovem conversando com a morte. Eu já contei isso na igreja. Aí o jovenzinho conversando com a morte. Aí o jovem perguntava assim à morte: morte,